Olá, boa noite. Vamos começar então. Espero que todo mundo pode me ouvir. Então, uma boa noite para todos que assistem essa live. Bem-vindo na nossa conversa hoje sobre a Plan for the Planet e as atividades práticas sobre a combate das mudanças climáticas e as experiências nossas aqui em Santa Catarina com nossos vários parceiros. Nós temos hoje várias pessoas que vêm relatar as experiências deles. Nós vamos apresentar alguns projetos e para começar, vamos nos apresentar primeiro, né? Meu nome é Lutz Michaelis, eu sou coordenador do programa Plan for the Planet aqui em Santa Catarina. Eu moro em Araranguá e eu sou responsável para organizar as atividades dessa fundação aqui nesse estado e também estou acompanhado pelos meus colegas aqui, que também podem se apresentar agora em breve. Boa noite a todos. Eu me chamo Kátia, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina e nesse momento eu, de fato, desde 2017, tenho trabalhado na coordenação dos projetos da Plan for the Planet dentro da universidade por meio de um projeto de extensão. E através dele, então, nós chegamos a várias escolas da região. Eu vou passar agora a palavra para a equipe da UFSC, os estudantes que têm trabalhado conosco durante esse período. Então, agora eu vou pedir para a Ágata, o Jonathan e a Rúbia se apresentarem, por favor. Oi, boa noite. Opa, ao mesmo tempo. Oi, boa noite, meu nome é Ágata, eu sou voluntária do Plant desde 2017 e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre os novos projetos e como está o andamento lá na UFSC. Pode falar, Jonathan? Oi, eu sou o Jonathan, eu também sou graduando na Universidade Federal de Santa Catarina, e aí eu estou no projeto desde 2017, e é isso aí. Boa noite, pessoal, me chamo Rúbia, também sou estudante da UFSC, entrei no projeto no começo desse ano, então sou voluntária desde o ano de 2020 e também vou ajudar a falar um pouquinho sobre o que a gente está desenvolvendo esse ano. Agora eu passo a palavra para a Sofia, nossa embaixadora aqui presente, para ela se apresentar também. Olá, boa noite. Eu me chamo Sofia, como já foi dito ali, sou embaixadora da Justiça Climática aqui na cidade de Araranguá, sul de Santa Catarina, e faço parte do projeto há cerca de 4 a 3 anos, porque fui formada num grupo de escoteiros que tem aqui na nossa cidade. Agora eu passo a palavra para o Lutz, que vai redigir conforme combinado. Valeu, muito obrigado, Sofia, e muito obrigado para todos por se apresentarem. Então, nós vamos começar um pouco para explicar o que é Plan for the Planet, né? Quem somos? E é uma fundação que surgiu na Alemanha e tem uma visão para educar, empoderar jovens e crianças sobre a crise climática. Ou seja, hoje em dia nós sabemos que as mudanças climáticas ficam cada vez mais fortes e a Plan for the Planet visa para mobilizar crianças e jovens para serem embaixadores do movimento para reflorestar o mundo, na verdade. Então, a Plan for the Planet é um movimento que surgiu através de um jovem alemão que nós conhecemos como Felix, e eu vou mostrar aqui a apresentação, um momento. Não funciona. Sugiro que o Lutz siga
explicando um pouco mais, enquanto nós abrimos a apresentação? Deu. Ok. Certo, desculpa, problemas técnicos. Ok. Então, a Fundação Planet for the Planet começou com esse garoto que nós vemos aqui, o Félix. Ele fundou esse movimento em 2009 e por que ele fundou isso? Ele viu uma apresentação na escola dele sobre as mudanças climáticas e vendo que o animal preferido dele, o urso polar, estava em perigo para perder o habitat dele por causa do aquecimento global. Então, ele acabou de pesquisar sobre esse tema e no final da apresentação dele na escola, ele surgiu com essa ideia para plantar 1 milhão de árvores em cada país do mundo. E a árvore 1 milhão foi plantado logo na Alemanha, esse movimento se espalhou pela Alemanha inteira e até pelo mundo. E no lado direito aqui nós vemos o Félix falando na Assembleia Geral da ONU, onde ele está pedindo para as lideranças mundiais para plantar mais árvores, para frear os efeitos da mudança climática, né, as emissões de efeito estufa, para nós podermos desenvolver uma economia regenerativa, baixo carbono e também reflorestar áreas degradadas. Então, a meta da Planet for the Planet é empoderar 1 milhão de jovens e crianças como embaixadores desse movimento e plantar 1 trilhão de árvores. Então, como nós chegamos nessa meta? Vocês vejam esse mapa aqui, e o mundo. E nós temos 2 cores aqui, o verde e o amarelo. Esse mapa foi desenvolvido entre a Fundação Planet for the Planet e a Universidade ETH Zurich, na Suíça. E eles queriam saber quantas árvores tem no mundo e quantas nós ainda podemos plantar. Então, eles acabaram fazendo uma pesquisa bem profunda com satélites para ver quantas árvores tem. E eles chegaram nesse número aqui, 3 trilhões. E essa já é uma boa mensagem. No outro lado, nós temos ainda mais espaço para mais 2 trilhões, que são esses espaços em amarelo. Vocês podem ver, no Brasil também ainda tem bastante espaço, especialmente no Mata Atlântica, né, que pode ser reflorestado e tem várias iniciativas aqui no Brasil também. Então, com essa meta, né, 1 trilhão, nós estamos ainda muito conservador com as áreas que podem ser reflorestadas. E isso são áreas que nem são em conflito com a agricultura ou a moradia urbana, mas são áreas degradadas, que hoje em dia não são produtivos e não são usados. E essas áreas podem ser reflorestadas. Se nós chegarmos para esse 1 trilhão, podemos tirar até 25% das emissões de efeito estufa anual. E assim, nós compramos tempo essa ideia para desenvolver as tecnologias de baixo carbono, energias renováveis e ter mais tempo para nos adaptar às mudanças climáticas. Esse é o grande plano. Então, aqui dá para ver que crianças já em todos os lugares do mundo estão trabalhando juntos. Surgiu na Alemanha, mas agora estamos no Brasil, no México, na Colômbia, nos Estados Unidos, no Nepal, na Rússia e vários outros países. Mais de 74 países do mundo, a Planet for the Planet está trabalhando e as crianças empoderando outros. Aqui dá para ver alguns marcadores, né? Cada marcador são plantios que a Planet for the Planet fez juntos com outras iniciativas. A Planet for the Planet plantou já vários milhões de árvores, mas, na verdade, tem várias outras iniciativas no mundo que nós fizemos para cooperar, para juntar forças e plantar ainda mais. Então, isso pode ser empresas, ONGs ou também governos que têm programas de reflorestamento. E a Planet for the Planet está um ponto focal nessas iniciativas e para se interconectar também. Então, se nós olharmos para o Brasil, nós já plantamos 2.000 árvores em 2019 e atuamos atualmente em 9 cidades. Se nós vemos um pouco para o sul do país,
nós temos aqui vários exemplos onde nós atuamos em Alta Floresta, em Mato Grosso, Salvador, na Bahia, Mariana, em Minas Gerais, Curitiba, Vitória, São Paulo e aqui em Santa Catarina. Se nós olharmos um pouco mais para Santa Catarina, já fizemos várias atividades em várias cidades, né? Nós nascemos em Araranguá, mas já fomos para Criciúma, Forquilinha, Maracajá, Arroio do Silva, até para Garopaba também. E durante os últimos 3 anos que nós estamos aqui, nós já fizemos 14 academias, 540 embaixadores nós empoderamos e plantamos mais de 700 árvores, né? E isso é só por nós também sempre buscamos para cooperar com outras iniciativas, seja pessoas físicas ou jurídicas ou prefeituras, para plantar mais, né, e engajar os jovens. Então, esse basicamente é o Plan for the Planet. E a nossa ferramenta principal chama-se Academia. É uma oficina de um dia. E sobre isso, a Sofia, a nossa embaixadora de Araranguá, vai falar um pouco o que é essa academia, o que acontece, né? E o que nós fazemos nesse dia. Bom, as academias do Plan for the Planet são um dia que embaixadores e os coordenadores vão até um local para que possam ensinar e formar mais embaixadores da justiça climática, certo? Essas academias, elas começam porque, assim, que melhor forma de aprender do que com uma pessoa que já foi formada por uma organização ou com uma pessoa que já sabe do que ela está falando, certo? Então, essas academias se iniciam com a apresentação de um ou mais embaixadores da justiça climática, que são as pessoas formadas pelo projeto Plan for the Planet. Logo após isso, a gente tem o Jogo do Mundo, que é... é isso? Que é o Jogo do Mundo, que é uma dessas etapas da academia, certo? E nesse Jogo do Mundo, os jovens podem ter uma noção do que está acontecendo ao nosso redor, da gravidade dos problemas que a gente está tentando lutar. Essa daí é uma foto de uma academia realizada em Forquilinha. Logo após o Jogo do Mundo, os jovens são submetidos a um treinamento retórico, onde eles aprendem a falar em público, como se portar em situações que eles precisam se expressar para várias pessoas, e são encorajados a apontar, dizer o que eles acham que deveria e que não deveria ser feito em uma situação que eles precisam se expressar em público. Logo após isso, como a gente aprendeu tantas coisas, a gente realiza o plantio de várias árvores nativas, sempre do local, respeitando o meio ambiente, para que os jovens realmente possam colocar a mão na massa e sentir o quão é bom ajudar a mãe natureza. Depois, os jovens confeccionam projetos, onde eles dão ideias sobre o que poderia ser feito na região, escrevem tudo, formam apresentações realmente para que possam ser passadas adiante. Depois, eles apresentam para os colegas, e caso as ideias forem realmente muito boas, elas são repassadas à frente, são às vezes apresentadas para os líderes, prefeitos, vereadores, ou os regentes do local onde eles estão sendo formados. E, por final, eles são certificados como embaixadores da justiça climática e, finalmente, podem realizar outras academias e formar cada vez mais jovens interessados em salvar a mãe natureza. Certo? Nesse dia, é um dia bem corrido, um dia bem de bastante experiência, com bastante aprendizado. E quando eu fui formada embaixadora da justiça climática, foi um dia realmente muito esclarecedor, muito bom para que eu pudesse realmente ver o que estava acontecendo ao meu redor. Porque eu sabia que a gente tinha os problemas, porém não sabia que o problema era tão grande. Certo? Agora eu vou passar a palavra para o Lutz e para a Kátia, que eles vão falar um pouco sobre a cooperação do Planet for the Planet com a UFSC. Ótimo. Muito obrigado, Sofia, para essa explicação muito bom. Então, essas são as academias e, como ela explicou muito bem, nós sempre trabalhamos com as 3 esferas, né? Com a mente, com o coração, para ver como legal a natureza aí, e a mão, colocar a mão na massa, né? Então, assim, nós engajamos os jovens, e como vocês viram nas primeiras slides da apresentação inicial, não somos nós adultos que fazem essa apresentação, são os próprios jovens, outros embaixadores que já passaram por toda essa trajetória, levam essa ideia para outros jovens em outros lugares. Quem nós vemos aqui na frente é a Sofia, a Yasmin e o Jonathan.
eles também são de Araranguá, e já levaram essas academias para vários lugares, né? E nós estamos apoiando eles, mas eles são realmente na frente, né? E levam essa mensagem na frente. Então, como os jovens sempre têm muitos apoiadores, um apoiador muito grande foi a Universidade Federal de Santa Catarina também, onde a professora Kátia vai falar agora um pouco sobre a cooperação entre a Plant for the Planet e a UFSC Araranguá. Obrigada, Lutz. Obrigada, Sofia. Então, para dar continuidade aqui, explicar um pouco do nosso trabalho, uma das formas de nós podermos apoiar a Plant for the Planet para que as suas ações se realizem é por meio de projetos de extensão, ou seja, quando a universidade ela cria essa ponte com a comunidade. E no nosso caso, nós estamos ligados ao Departamento de Energia e Sustentabilidade. E nos parece que faz muito sentido aquele que vai trabalhar com energia, na verdade, ele tem que, assim, estar bastante consciente também com relação aos possíveis impactos, né, nesse processo de produção de energia, que também está muito relacionado à questão das emissões. Então, nos pareceu bastante justo também contribuir para a neutralização dessas emissões, e nada mais adequado para isso do que plantar árvores. E por isso a nossa ideia de trabalharmos na UFSC, no departamento, com esse projeto que nós levamos até as escolas por meio da parceria com a Plant for the Planet. E, claro, aqui eu já gostaria de dar uma ideia, porque esses projetos de extensão podem estar ligados a vários outros cursos, né? A universidade tem o curso de engenharia florestal, ela tem cursos na área de biologia, na área de agronomia, enfim, tem diversos cursos que são bastante relacionados com a questão de plantio. Então, acho que seria interessante que outras parcerias surgissem aí com da Plant for the Planet com os diversos cursos. E agora, falando um pouco desse trabalho da universidade, né, hoje nós temos uma equipe, temos alguns estudantes aqui presentes, eles já foram bolsistas, temos atualmente uma bolsista que irá falar também, e quando nós temos esses trabalho dentro da universidade, nós também temos que divulgá-lo. No slide anterior, essa divulgação, inclusive, chegou no exterior, né, nós levamos o projeto para o Simpósio Brasil-Alemanha de Desenvolvimento Sustentável, inclusive fomos premiados como o melhor pôster lá, ficamos muito contentes com essa premiação internacional, e mostramos, então, parte desses resultados obtidos aqui junto às escolas. Também estivemos no Simpósio Brasil-Alemanha em Porto Alegre, ele ocorre a cada 2 anos, uma vez na Alemanha, uma vez no Brasil. Lá também, no slide seguinte, nós podemos ver como foi essa apresentação por outras 2 estudantes, que foram as responsáveis. E nós trabalhamos, então, aqui podem ser vistas algumas imagens nas escolas, junto com o professor Klaus. Aqui temos uma imagem que também é um dos nossos parceiros na coordenação, né, trabalhamos em conjunto nesse projeto, e as ações, efetivamente, que nós realizamos nas escolas. Então, esse trabalho, né, tem sido bastante interessante também, do ponto de vista de colocarmos, né, em contato os estudantes da engenharia de energia. Em seguida, os estudantes irão falar da nossa equipe um pouco sobre essa experiência que eles têm tido de trabalhar diretamente com as escolas e como tem sido também esse papel deles de divulgar através de congressos, através de publicações, de participação em eventos acadêmicos e também não acadêmicos, como tem sido isso, né? Então, vou pedir agora para a Agatha e para o Jonah contarem um pouco, e em seguida a Rúbia, sobre essa experiência. Quer começar, Júnior? Começar. E foi. Então, contando um pouco sobre minha experiência, eu falei no início, né, que estou como voluntária desde 2017, fui bolsista por um ano e pouquinho, e desde lá a gente já trabalhou com tantas coisas que seria difícil
falar aqui só pontuar as experiências, mas já trabalhei como voluntária em academia, inclusive num dos dias que a Sofia foi formada lá nos escoteiros, então é muito legal a gente ver os embaixadores continuando com o projeto, mesmo depois de que 3 anos já, né? É muito divertido essa parte. Apresentamos no CITIC Sul, era o oitavo CITIC Sul, Jonathan, tu lembra? Não lembro, não, mas eu acho que é. Agora eu não lembro certo o número, mas também foi legal porque a gente conseguiu destaque, assim como a Kátia mencionou antes, a gente conseguiu destaque lá com um destaque internacional também. Então é um tema que traz bastante atenção do público, chama bastante atenção e é muito legal de interagir com as crianças também e ver como eles estão crescendo junto. A gente cresce nas nossas experiências e eles crescem junto com a gente. Eu vou passar a palavra para o Jonathan. Bom, assim como a Agatha falou, né, essa experiência da Plant for the Planet, tá dentro desse projeto, assim, tu vê as crianças crescendo e se desenvolvendo com esse pensamento de sustentabilidade, e plantar árvores realmente faz a diferença, né, isso é muito legal, então é incrível, né, isso é realmente incrível. Então é basicamente isso, né, também fui bolsista por um ano e pouquinho, junto com a Agatha, e também fizemos o pôster e a apresentação no SICT Sul, no oitavo SICT Sul, eu olhei aqui na internet. Então foi bem legal, né? E essa experiência de estar nesse projeto assim é muito bom, assim, é gratificante, né? Então a gente começou com as academias, né? E aí também já vou puxar o gancho aqui, já vou começar a falar sobre a cartilha, né? Que essa era a próxima etapa do Plant for the Planet na universidade, né? Então a gente tinha a primeira etapa ali que era fazer as academias e formar os embaixadores. Depois era a criação dos clubes nas escolas, né? Fazer com que as crianças começassem os seus próprios avanços, assim, né? Fazendo os projetos delas. Então aí surgiu a cartilha, né? Que como se fosse um manual, né? É um manual, né, para facilitar esse avanço delas, né, esse crescimento. Então, quando elas precisarem fazer um projeto ou iniciar uma academia elas mesmas, já tem um manual, né, para elas seguirem o passo a passo e pegando algumas ideias e tudo mais. Então, a cartilha é uma evolução do nosso trabalho, né, ficou bem legal, né, então daqui a pouco eu acho que já lançou, mas não sei. Aí a Agatha pode me ajudar aí se não lançou ou não, enfim. Aí eu passo a palavra para a Agatha para continuar apresentando a cartilha. Eu acho que já lançou assim, acho que está no site da UFSC, se eu não me engano. Mas o legal da cartilha é que a gente estava trabalhando nela já desde o ano passado, sem saber de toda essa situação que viria pela frente, né, em questão de pandemia. E a ideia dela era trazer muito mais para o digital e para a gente conseguir atingir mais crianças que tinham interesse, que têm interesse em mudar o seu ambiente, mudar a sua localidade com projetos de plantio. E toda essa cartilha, ela apresenta, né, quem são os embaixadores, quem é o Félix, como que foi o trabalho dele, como que é o passo a passo de cada academia, como conseguir apoio, isso é uma das coisas que a gente foca bastante, como conseguir apoio com entidades governamentais, não governamentais do seu entorno. Então, tem todo o passo a passo para que as crianças não tenham que depender só de uma academia estar acontecendo na região delas. Então, a gente consegue, com esse formato, atingir, além disso, né, atingir muito mais cidades, muito mais crianças. E o interessante da cartilha é que ela é contada na perspectiva dos embaixadores. Então, a gente tem o Jonathan e Yasmin, que são esses aqui que estão na foto.
eles estão há bastante tempo com a gente também, foram uma das primeiras academias que a gente fez em Araranguá, eles estão trabalhando desde então, e a gente conta na cartilha como são as experiências que eles tiveram, por onde eles estiveram, porque esse pessoal aí rodou bastante o Brasil já. E agora, nossa perspectiva para o futuro é que a cartilha ela ajude ainda mais crianças a entenderem a importância de assuntos de ação climática, de plantio de árvores, e consigam começar a bolar, a matutar isso na cabeça delas enquanto estamos de quarentena, para quando passar toda essa situação, elas conseguirem botar em prática. Uma das coisas que eu acho que é mais importante de citar aqui é da questão de empoderamento, assim como o Lutz falou primeiramente, como ter uma cartilha voltada para crianças, com linguagem para crianças, com entendimento que pode ser feito, né, por crianças, segue o mesmo modelo nosso de querer empoderá-las. E a ideia é justamente que essas crianças, às vezes a gente fala bastante, né, que as crianças são o futuro, como se as crianças tivessem que crescer para construir um futuro. Mas a gente não espera, a gente não tem esse tempo, e a gente espera dar as ferramentas, a gente tenta dar todas as ferramentas para que elas consigam mudar o futuro agora. E acho que a Rúbia, agora eu vou passar a palavra para a Rúbia, que ela também vai complementar sobre outras cartilhas. Caso que tenha, gostaria de compartilhar também uma coisa. Essa cartilha, e muito bem mesmo, porque, como a Agatha falou, é importante para dar um material para os embaixadores, mas também para os professores, para poderem se orientar fora das academias, fora da Plan também, porque como nós trabalhamos em algumas cidades só, por enquanto, esse material fica disponível para o Brasil inteiro. E um tema principal que nós também queremos levar com essa cartilha e levar uma história de liderança aqui no Brasil também, porque o principal liderança da Plan for the Planet e o Félix, que hoje em dia já faz 21 anos mais ou menos e está lá da Alemanha. E aqui no Brasil tem tanta diversidade e tanta coisa boa que o importante é ir para também criar lideranças aqui e também na nossa região. Então, Araranguá, tive Yasmin e o Jonathan, então nós levamos eles para ser a protagonista dessa cartilha, para as crianças podem ver também, olha, esses dois aqui conseguiram tanta coisa, vocês podem fazer isso também, não precisa ser um garoto lá da Alemanha, né? Vocês mesmos podem fazer isso. Isso nós queremos dizer com o empoderamento, certo? Então, em conexão com outros temas também, a Rúbia também pode falar agora sobre outro projeto de outra cartilha mais conectada com energia e emissões de efeito estufa. Certo. Oi, pessoal. Então, como já tinha me apresentado, me chamo Rúbia. Eu entrei no projeto no começo desse ano, então, infelizmente, não tive a oportunidade de realizar muitas atividades presenciais, né? Então, entrei e já aconteceu toda essa situação da pandemia. Eu participei só de uma ação, que foi presencial, que foi essa dessa foto, onde eu tô com o Jonathan, que é um dos embaixadores. Essa ação foi um stand que a Plant fez num evento que aconteceu aqui no Balneário Arroio do Silva, né, que é aqui do ladinho de Araranguá. Nesse evento, a compensação que eles fizeram, né, devido a tudo que estava acontecendo durante o evento, foi a distribuição de mudas nativas que o Plant fez. Foi bem bacana essa experiência, né, foram 2 dias de evento. É bacana estar em contato com pessoas, né, que nunca ouviram falar sobre o projeto e pessoas que são, digamos, fãs de carteirinha, né, então elas acompanham a cada ação que tem na cidade ou que tem na cidade vizinha e elas participam. E é bem bacana constatar esse engajamento. Acho que pode passar, Lutz.
Falando um pouco das cartilhas, então, com toda essa situação que aconteceu, né, de a gente ter que se adaptar a esse novo jeito de viver virtualmente, a gente tentou adaptar algumas das atividades e algumas das ações para continuar conseguindo lançar conteúdo para as crianças e para a comunidade, né? Uma dessas ações que a gente fez, até foi com a professora Kátia e com a professora Juana, que é orientanda da professora Kátia. Então, esse seria um projeto que está dando, que faz parte da tese de mestrado da Juana. Então, seria trabalhar um pouco mais essa questão de energia e eficiência energética com crianças. Explicando assim o projeto por cima, seria uma coleta inicial de quanto as crianças sabem sobre esse tema. Depois a gente passaria essas cartilhas, né, que foram feitas numa linguagem tentando ser o mais próximo possível delas. E depois a gente faria a professora Juana, né, faria uma nova coleta para observar o quanto elas conseguiram aprender com esses materiais. Essa primeira cartilha que a gente tem aqui, então, ela fala um pouco mais sobre o caminho da energia, e a gente comenta, né, entre outros assuntos, dentro da cartilha, sobre fontes renováveis e fontes não renováveis, e nas fontes não renováveis a gente faz o link com emissões, né, então, quais que são os problemas da gente ser tão dependente de fontes não renováveis de energia e como que isso impacta no nosso dia a dia. Então, esse é o conteúdo da primeira cartilha. Até complementando, mas o público principal seriam alunos do 6º e 7º ano, né, de algumas escolas aqui de Araranguá, e essas crianças teriam entre 11 e 12 anos. Essa é a segunda cartilha que a gente desenvolveu. As 3 cartilhas, elas visam, na verdade, falar sobre o mesmo assunto, só que a gente acabou explanando, né, acabou se aprofundando em temas diferentes. Então, na cartilha 2, a gente continua falando sobre energia, só que aqui a gente puxa o gancho um pouco mais para os combustíveis que são usados nos meios de transporte e, de novo, faz o link com as emissões, né? Então, pode passar também, Lutz. Aqui, de novo, uma das páginas que faz parte, né? Não são só uma página, né? São de 5, 6, 7 páginas, mas um dos conteúdos que a gente trouxe presente, então, aqui, além de falar sobre os combustíveis, sobre os meios de transporte, a gente, de novo, faz o link, então, de como os combustíveis fósseis, né, eles impactam na crise climática, e a gente explica um pouquinho, né, tenta explicar com uma linguagem mais simples como seria exatamente essa crise climática, e dá alguns exemplos na prática, né, então, querendo ou não, com a situação de toda a quarentena e toda a pandemia, a gente viu em grandes centros uma diminuição, né, tanto de emissões como uma diminuição de movimento, e a gente explica na prática como que seria se a gente conseguisse desacelerar um pouco os nossos hábitos. Então, a gente sempre tenta fazer esse link para as crianças também de situações na prática para que fiquem mais visíveis para elas. A terceira cartilha a gente não colocou aqui, a gente ainda está terminando ela, mas a terceira cartilha ela fica mais na questão de eficiência energética e proteção climática, então a gente passa algumas dicas, né, de como economizar energia na nossa casa, no dia a dia. Então, a ideia é que realmente seja algo bem, bem prático para as crianças, que as crianças consigam ter exemplos, né, no dia a dia. E a gente fala no final um pouco sobre o plantio de árvores, então a gente linka com todo o projeto da Plant for the Planet. Então, a gente até dá um exemplo e mostra algumas fotos de algumas academias que aconteceram. Acho que sobre as cartilhas seria isso. Eu não sei se a professora Kátia quer comentar um pouco mais sobre o projeto dela e da professora Juana. Aí, se sim, eu passo para ela. Obrigada, Rúbia. Obrigada, Agatha e Jonathan. Então, sobre as cartilhas, né? Ali no chat eu coloquei o link da página, da webpage da Plant for the Planet, da UFSC, e lá nós temos uma das abas, está escrita Cartilhas para as Escolas. Então, nesse momento está disponível a cartilha que a Agatha e o Jonathan mencionaram, que dá, assim, informações de como uma academia ou uma oficina da Plant for the Planet pode ser organizada nas escolas e quem pode ajudar a organizá-las, né? Que outras instituições podem ser procuradas para que as escolas tenham apoio para realizarem essas oficinas ou academias, né? Que são a palavra utilizada originalmente do alemão para poder
tratar, né, da questão dessas apresentações nas escolas. Então, sobre o projeto das demais cartilhas que nós começamos a produzir nessa realidade de Covid-19, né, em função da pandemia, e que temos agora esse momento em que não é possível haver encontros presenciais. Então, nós viabilizamos mais projetos que pudessem chegar até as escolas. Então, surgiu a ideia de um programa que se chama UFSC Conectada às Escolas, e nós, nesse projeto, temos a pretensão de produzir material didático que possa ser levado, então, até as escolas. E, nesse momento, parte desse material que a Ruby acabou de explicar, em seguida também estará disponível lá na página, ainda não está, porque nós estamos finalizando e também porque ele faz parte de um teste piloto que vai ocorrer em 2 escolas de Araranguá. Então, é um mini curso que vai ser ofertado, então vai ter uma parte online com as crianças, vai ter a parte em que elas irão receber as cartilhas como material de apoio, então haverá alguns encontros com elas de forma online, e a ideia é fazer com que a gente possa testar, avaliar, porque aí já está dentro do projeto de dissertação que eu oriento, que trabalha com políticas públicas e com a questão da educação, né, orientada para eficiência energética e proteção climática, e dentro do programa de pós-graduação em energia e sustentabilidade. Então, a orientanda, a professora Juana, ela vai fazer esse teste piloto com seus alunos, e a partir desse teste piloto nós vamos poder avaliar e esperamos poder, então, levar esse mini curso para mais escolas. De qualquer forma, as cartilhas a gente já pretende disponibilizá-las também, e esperamos disponibilizar mais material. Nosso foco agora foi o 6º e o 7º ano, mas nós pretendemos fazer para o 8º e para o 9º ano também material. Então, aqueles que têm interesse podem acessar e baixar as cartilhas que ficarão lá no formato em PDF, né, na página da Plant for the Planet da UFSC. Lá também pode ser acessadas as informações, lá nós disponibilizamos o material, então tudo que nós temos feito desde 2017, o relato de todas as ações, porque não são só as oficinas que nós realizamos, nós tentamos manter sempre atividades com os embaixadores, e algo que nós temos feito bastante com os embaixadores são mutirões de plantio. Para quem mora na cidade de Araranguá, já deve ter percebido que, próximo ao Instituto Federal, na faixa onde passa bicicletas, enfim, a faixa de corrida, que é bem na frente do Instituto Federal, que hoje está, na verdade, entre a UFSC e o Instituto Federal, que é bem próximo, está sendo construído também o prédio da medicina da UFSC, naquela faixa foram plantados ipês amarelos. Então, isso foi feito pelos embaixadores em 2 momentos, fizemos também com apoio de estudantes do Instituto Federal. Então, é sempre uma forma de nós retomarmos, né, essas atividades, não é somente a academia que foi realizada, mas nós temos sempre tentado contribuir realmente para o esverdeamento da cidade, que é tão importante, né, especialmente nesse momento. Eu acho que está bastante claro a importância, né? No sul do país, nós tivemos há pouco esse momento da seca, que foi bastante forte, e então é bastante importante a nossa contribuição aí no processo de plantio, e todas as implicações, né, que o plantio de árvores, que se relacionam ao plantio de árvores, né, o que elas podem proporcionar. Muitas coisas, entre outras coisas, o tema de contribuir para melhorar para a questão do regime de chuvas, né. Como diria 2 colegas pesquisadoras, professora Beata e professora Lúcia, com quem eu trabalhei em Blumenau, lembro de um texto delas que se chamava Interdependência ou Morte.
E é exatamente isso que nós precisamos agora, né? Reunir pensar nessas inter-relações que fazem parte, né, dos sistemas ecológicos. E, então, por isso, tão importante, já os estudantes da UFSC que acabaram de falar, não podemos só esperar que as crianças cresçam, mas desde muito cedo, apoiá-las para que elas possam seguir fazendo, né, ações de plantio e levando essas ações de plantio para outras pessoas, né? Então, a gente precisa realmente criar esse efeito multiplicador. Eu gostaria de verificar se nós temos perguntas, também gostaria de verificar se o Lutz quer complementar com algumas coisas, ou a equipe da UFSC, ou a própria Sofia. Posso complementar um pouco, sim. Obrigado, Kátia. Então, essas cartilhas eu acho que são bem importantes também, porque não só conectam as crianças com a questão ambiental, mas também na questão da universidade. E educação é uma coisa tão importante, e a educação pública, né, como a UFSC está oferecendo, foi uma coisa chave para nós levar isso para tantos lugares, né? Então, o espaço da universidade e o trabalho com todos os voluntários, né, que já falaram hoje, levou esse projeto muito além que nós expectamos no início. E, como a Kátia já falou, as áreas verdes das cidades devem ser vistas como partes estratégias, porque não só em relação das mudanças climáticas, mas também da qualidade da vida e até valorização da cidade em si para ter áreas verdes. Então, como setor público, os governos também sempre fazem parte do nosso processo para levar esse projeto além. Nós também temos uma campanha em pôster, chama-se Stop Talking, Start Planting, ou seja, para de falar, começa a plantar. E aqui eu levei alguns exemplos que nós já tivemos na região. O senhor no lado esquerdo e o Arindo Rocha, o prefeito municipal de Maracajá, que abriu as portas dele para nós fizemos uma academia lá com a embaixadora Cauã. E o embaixador Jasmin, que nós já conhecemos as academias, como o vereador municipal G. Anastácio, que também apoia a nossa causa em Araranguá. E em Forquilinha temos também o apoio do presidente da Câmara Municipal, Maciel da Sola, e o prefeito Dimas Câmara. Então, nós sempre queremos mostrar que tudo fala é ok, mas precisamos entrar em ação já hoje para combater esses efeitos negativos, e não só do longo prazo da grande global, mas também pelo pequeno, porque áreas verdes nas cidades são importantíssimas, por isso nós sempre buscamos para trabalhar juntos como o poder público, especialmente as fundações ambientais, que darem uma baita ajuda para nós para disponibilizar as mudas, ao maquinário e também os espaços onde nós podemos plantar para ser cuidado das mudas, porque plantando árvores nativas é uma coisa, outra coisa é seguindo um plano estruturado da cidade para ser uma ação de longo prazo. Então, tem planos municipais de arborização, então são essas conexões que nós fazemos como poder público, que são bem importantes para multiplicar esses esforços que nós fazemos com os jovens e os voluntários ecologistas. Então, eu gostaria de completar isso. Não sei se alguns dos nossos voluntários ou a embaixadora gostaria de completar alguma coisa. Da minha parte, não, Lutz. Certo. Ok. Então, vamos no próximo passo, que seria o curso online da Crise Climática para Educadores, que é um projeto que a Plan for the Planet Brasil, em São Paulo, desenvolveu. E a Kátia também vai falar um pouco sobre isso, que é um projeto bem além do nosso de Santa Catarina, que tem o apoio da Konrad Adenauer Stiftung, que é uma fundação alemã também, que apoia os trabalhos da Plan for the Planet aqui.
e também da eClay, que são cidades ao redor do mundo, uma iniciativa alemã também, que querem se tornar sustentáveis. Então, o eClay oferece serviços de fazer um inventário de carbono, possibilidades para engajar a população em questões de políticas públicas direcionadas à sustentabilidade. E uma dessas ferramentas que eles oferecem são as academias da Plant for the Planet, que são um dia só, mas depois tem crianças engajadas, interessadas, que podem levar várias outras ações dentro do município e para outros municípios. Então, esse curso de graça também pode ser acessado através dos contatos que nós temos no Instagram. No final da apresentação, nós vamos mostrar nossos contatos. E se vocês são professores de escolas públicas ou conhecem pessoas que mobilizam professores nas escolas, nesse respeito, eu já peço que você entre em contato conosco para participar na próxima rodada desse curso, que vai ser disponível no Brasil inteiro, vai ser 100% online, e também disponibiliza o material como as cartilhas que nós mostramos hoje para os professores em vários lugares, também fora dos centros urbanos, tem todas as ferramentas na mão para colocar essas ações em prática, né? E também levar essa questão dentro da sala de aula de uma forma bem didática e prático também, né? Como a Plant também visa. Certo? Então, eu posso complementar com algumas informações. Então, a organização não governamental Plant for the Planet tem sede na Alemanha. No Brasil, ela é representada por meio de uma associação que tem sede em São Paulo. E na UFSC, nós estamos com um projeto de extensão para trabalhar em parceria com a Plant for the Planet. Então, a associação em São Paulo, ela criou esse curso conforme o Lutz já informou, com o apoio das duas instituições, a CAS, né, e com a eClay, e organizaram esse primeiro curso, que podemos dizer que, de certa forma, foi um curso piloto também, que aconteceu de forma online, Crise Climática para Educadores, e agora eles estão reestruturando, enfim, avaliando essa primeira experiência, e provavelmente haverá novas edições. E por isso, aqueles que têm interesse podem entrar em contato conosco, porque isso é uma forma também de as pessoas que têm interesse serem avisadas a respeito dos próximos cursos que vão ocorrer, né, sobre essa crise climática para educadores. Então, é uma possibilidade também. Então, é mais uma atividade que nós gostaríamos de divulgar, porque a Plant for the Planet, esse ano, conforme nós falamos, em função da pandemia, nós tivemos que suspender em todo o Brasil, né, a associação não pôde mais realizar essas academias, e por essa razão, então, essa ideia também de chegar até os professores através do uso das ferramentas aí remotas. Certo. Acho que é isso, Lutz, para completar. Certo, muito obrigado, Kátia. Então, essa é a primeira oferta da Plant for the Planet para se engajar, né, através da educação em escolas. E uma outra oferta, outra ferramenta que nós oferecemos para todo mundo é o nosso aplicativo. Então, a Plant for the Planet, como eu falei no início, visa plantar 1 trilhão de árvores. Então, cada um pode participar dessa campanha de 1 trilhão. Até tem o link aqui no slide, Trillion Tree Campaign, em inglês, que vocês podem ver mais informações. Então, essa é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Plant, para todo mundo pode participar. Então, é disponível no Google Play ou no App Store. E lá, vocês podem ver vários projetos de reflorestamento no mundo, não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo. A própria Plant for the Planet tem um projeto de reflorestamento em México, onde eles plantam várias árvores por minuto, que tem uma equipe lá,
que cuida desses grandes partes, mas isso não quer dizer que toda pessoa física, cada empresa, cada governo ou município pode participar seu. Então, vocês podem baixar essa app, fazer um account e plantar suas próprias árvores, fazer uma foto, informar a espécie ou localidade, vai ser rastreada com GPS, e pode informar também o diâmetro da muda, né? E com o tempo vocês podem documentar como a muda está crescendo e colocando várias fotos. E isso você também pode compartilhar nas redes sociais. Então você vai criar sua própria floresta que está crescendo, plantado por você, e mesmo você participa na campanha mundial da campanha de 1 trilhão de árvores. Bacana, né? Então é tudo de graça. Pode dar uma olhada, né? Basta de procurar nos stores desses dois fornecedores. Então, como essa campanha também trabalha em rede, né? Nós sempre visamos para trabalhar com pessoas que apoiam a nossa causa. A Plan for the Planet é uma fundação sem fins lucrativos, mas também apartidário. Então, nós trabalhamos com vários apoiadores, como vocês podem ver aqui, que são municípios, fundações ambientais, escolas como o Colégio Murialdo, onde a Sofia está aluna, e empresas como Camping e Pousada Serra e Mar, mas também vereadores como o G. Anastácio, ou a Rotary e Angeloni, por exemplo, ou institutos de ensino, né, como o UFSC e IFSC, que sempre são grandes multiplicadores das nossas causas e atividades, porque eles reuniram várias pessoas, já têm esse alcance para escolas. Então, se você também tem interesse em participar, sempre estamos abertos para novas parcerias para atingir nossas duas metas, né? Plantar 1 trilhão de árvores, empoderar 1 milhão de embaixadores de justiça climática. Para esse ano, como a Kátia já falou, nós não vamos fazer academias por causa da pandemia do Covid, mas no ano que vem, se tudo vai melhorar, que esperamos todo mundo, né? Vamos voltar a ter mais atividades, mas por enquanto temos esse esforço digital, né? E educando não só as crianças, empoderando eles, mas também dando ferramentas para educadores ou mesmo setor público ou privado para desenvolver seus próprios projetos. Então, chegamos no final da nossa live hoje, e como foi dito no início, muito obrigado, e nós estamos abertos para perguntas. Então, Kátia, pode dar uma olhada no chat. Eu acho que eu vi uma pergunta da Paula, talvez surgira mais, podem escrever no chat e nós vamos respondê-los. Então, pergunta da Paula: como funciona o processo do movimento para poder plantar em determinado local? A liberação. Eu fiquei na dúvida realmente qual tipo de liberação, queres dizer, a liberação do espaço, seria essa a pergunta? Porque eu confesso que eu fiquei na dúvida. Se quiseres escrever no chat para ajudar a compreender, então, que agora... para um plantio de várias árvores, perfeito. Então, normalmente, quando nós fazemos nas escolas, a escola a nossa ideia é geralmente plantar ou no pátio da escola ou no entorno, porque nós precisamos também pensar na questão do deslocamento para as crianças. Se nós fazemos em espaços abertos, como é o caso, como nós já fizemos no Camping Serra e Mar, ou como já fizemos em Garopaba, lá junto com a Gaia Village, então nós pensamos no transporte junto com a Secretaria Local de Ensino, né, para que as crianças pudessem ir até um espaço para plantar. Como que a gente consegue a liberação para plantar? Um dos caminhos interessantes é sempre trabalhar ou com a Secretaria de Meio Ambiente da cidade ou com a Fundação Ambiental da cidade. No nosso caso, em Araranguá, a gente tem trabalhado bastante com a Fundação Ambiental, que é a FAMA,
porque eles já têm o plano de plantio para a cidade, então eles sabem exatamente os espaços indicados para o plantio. Além disso, eles têm que fazer ações de compensação, porque cada vez que é construído um prédio, enfim, eles têm que receber como ato compensatório, porque um espaço, né, foi utilizado para construção, as empresas acabam doando as mudas para as fundações, ou às vezes no horto da cidade, né, também tem. E assim, por meio desse trabalho junto com as fundações ou com as secretarias de meio ambiente, se obtém essas mudas, e a partir daí, então, a gente faz o plantio. Então, além de nós contarmos com as mudas, e aí é importante que elas já tenham uma certa altura, a gente tenta, sempre que possível, obter mudas de mais ou menos 1 metro, porque isso vai garantir que ela vai crescer e que nós vamos poder acompanhá-la de certa forma, porque uma muda muito pequena a gente corre mais risco, podemos perdê-la. E então isso ajuda a trabalhar com as fundações ou com as secretarias por 2 motivos, porque elas vão ter acesso muitas vezes às mudas e também porque elas vão poder, elas sabem exatamente os espaços na cidade onde há permissão para o plantio. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Certo, muito obrigado, Kátia. Então, são estas ferramentas, né, essas atividades que nós fazemos, onde os jovens sempre são os empoderados, né, na plateia, que nós sempre visamos para levar eles para frente. E se vocês gostariam de entrar em contato conosco, aqui nós temos os nossos contatos. O primeiro link para a página UFSC Araranguá, onde vocês podem encontrar as cartilhas que nós mostramos hoje, e também fotos e vídeos das atividades dos últimos 3 anos que nós geramos em Santa Catarina, né? E embaixo tem a página oficial do Plan for the Planet em português também, então vocês podem mergulhar mais na história e metas da Plan for the Planet no nível mundial, e também as nossas redes sociais, no Instagram, especialmente, estamos sempre anunciando novas atividades, novas lives e coisas bem bacanas. Então, para o final, eu gostaria de agradecer ao Movimento Nacional ODS Santa Catarina. Eu acho que somos o último live da semana ODS na prática, ou seja, bem o nosso lema, para de falar, faça plantar, né? E isso nós colocamos bem em prática, seguindo os 4 metas de educação de qualidade, ação climática, proteção da vida terrestre e, o mais importante, a parcerias, porque ninguém faz nada sozinho, mas juntos podemos mudar bastante coisas. Então, eu já gostaria de agradecer para todos os ouvintes hoje e também para todos os meus colegas e colegas que estavam hoje aqui comigo, para mostrar o lado deles, como eles atuam na Plan for the Planet, especialmente a Sofia, nossa embaixadora desde o início, e as bolsistas, e a professora Kátia, que sempre conectou vários pontos, né, que nós podemos levar isso ainda para mais pessoas. Muito obrigado, e eu abro também para os outros agradecem. Também gostaria de agradecer e reforçar, então, que estamos com as informações lá na página da UFSC, lá há uma parte onde deixamos os vídeos, inclusive nosso encontro de hoje, provavelmente daqui a alguns dias também estará lá disponível para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Muito obrigada. Estudantes, se quiserem também fazer a sua despedida. Bom, eu queria agradecer, então, pelas pessoas que vieram ver, né? Eu sei que não são muitas, assim, né? Já achei que tinha milhões, mas eu agradeço, sim, por estarem querendo se desenvolver, né? E buscar esse conhecimento que nem todo mundo quer e nem todo mundo vem querer desenvolver isso. Então, fico muito feliz de ver que tem bastante gente ainda que querendo
cuidar do meio ambiente e se interessa por esse assunto de sustentabilidade e pelos objetivos de desenvolvimento sustentável. Obrigado. Boa noite. Eu queria agradecer também pela oportunidade, né, que nos foi dada de poder compartilhar esse projeto e continuar ajudando a salvar o meio ambiente. Muito obrigada. Eu agradeço também pela oportunidade, pelas pessoas que escutaram. Faço de novo o convite para quem quiser baixar as cartilhas que a gente comentou, então entrem no site da UFSC, lá na nossa página Plant for the Planet Araranguá. Acho que o link até a professora Kátia mandou aqui. E se tiverem qualquer dúvida, nos contatem, que estamos à disposição. A mesma coisa aqui, faço das palavras do pessoal as minhas, agradecer pela presença de todos e espero que vocês continuem acompanhando os nossos projetos e que depois, quando tudo voltar, quando a gente puder se encontrar de novo, a gente consiga talvez fazer um mutirão aí com todo mundo. Então, quero mais uma vez dar boa noite e tchau, e quem sabe encontrar alguns de vocês, como a Agatha acabou de dizer, num mutirão de plantio. É isso aí. Tchau, tchau, gente.